Olá, aqui no grupo Ciência do Espírito. A proposta dessa semana é baseada num capítulo da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, na qual a gente se inspira para tirar os temas, ou tem se inspirado para extrair dali os temas. Trata do pensamento. Nós somos o que pensamos, com a proposta do título extraído da frase desses mestres. Numa obra do Chico Xavier, no prefácio do livro Sinal Verde, que lembro que minha mãe traduziu isso lá, o Green Light, lá em Londres, na Inglaterra, ele diz: Emmanuel, não desconhecemos que todos respiramos no oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Então é muito interessante essa colocação, essa definição, porque a gente está aqui refletindo que nós estamos mergulhados, no mar, numa somatória de ondas. O pensamento é onda eletromagnética, afirma o próprio Emmanuel em outra passagem. E nós estamos aqui refletindo, como resumo, que nós somos aquilo que nós pensamos. Se nós analisarmos a fé sob esse ponto de vista, a fé é esse pensamento contínuo, certeiro, essa convicção íntima, raciocinada, mas que também é carregada de sentimentos. Assim, se a gente acredita que algo possa acontecer, a gente não acredita e espera. O pensamento, ele pode acreditar que algo vai acontecer, mas te induz ou te conduz para agir naquela direção. Se nós queremos que as coisas mudem, o pensamento é o ponto de partida, o ponto-chave de vibração para que as coisas mudem. Mas as coisas não vão mudar se o pensamento também não vir ação. A nossa mudança, a nossa atitude, nossas colocações, nossas vibrações, que são exatamente fruto do nosso pensamento. Permito-me ler, então, aqui essa passagem de Leon Denis, do capítulo 24 da obra do Ser, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A disciplina do pensamento, chama a obra. Diz ele: se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. Nosso ser vai se impregnando a pouco da qualidade, do nível, do teor dos nossos pensamentos. Portanto, acumular pensamentos de dor, de descontinuidade, de falta de crença, de falta de fé, repetir isso em palavras, nosso país não tem jeito, olha as coisas como estão. Nós carregamos uma vibração, um nível de vibração energética, e a física, a ciência, tem explicação sobre isso, não é uma explicação esotérica, hoje em dia isso pode ser medido, a frequência, a qualidade dos nossos pensamentos, o impacto que isso tem no próprio ambiente à nossa volta, na nossa saúde, no nosso ambiente íntimo, interno. Diz ele, Leon Denis ainda, é por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas, tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos, melhor do que se pode exprimir, a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e o divino é o esforço da alma para a beleza, é para a verdade eternas. É a entrada, por um instante, nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo, que não tem fim. Se, ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, pelas imagens que cria, sucedem-se e acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Assim, podemos, à vontade, fazer em nós a luz ou a sombra, o que afirmam tantas comunicações do além-túmulo. Nessa passagem aqui, está claro o que Leon Denis quer dizer. O acúmulo, a somatória da qualidade dos nossos pensamentos, molda muito o nosso caráter, molda muito a nossa condição, nosso sentimento, nossas emoções da alegria ou da tristeza, da confiança, da esperança ou da desesperança, da solidão, da falta de fé, da depressão, da tristeza profunda.
Tudo isso tem ligação, relação direta com o que nós buscamos vibrar do campo do pensamento. Uma prece, uma frase, uma palavra amiga, tudo isso é calculado, feito no pensamento antes de ser verbalizado ou comunicado. Portanto, nós somos aquilo que pensamos. Leon Denis vai mais à frente e diz: somos o que pensamos. É daí que nós tiramos a frase. Com a condição de pensarmos com força, vontade, persistência. Não dá para dizer assim, o aluno diz assim: estou pensando aqui que bem que podia ir bem na prova, né? Está faltando ali a persistência, está faltando a vontade e está faltando o pensamento virar ação, o estudo, a leitura, né? E buscar aí ter base para que você possa ir bem na prova, ou construir uma obra, ou fazer alguma coisa, ou obter o perdão de alguém, ou perdoar alguém. Mas quase sempre, segue Leon Denis, nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. Pensamos raras vezes por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Por isso cria um invólucro povoado das mais disparatadas formas. Seu espírito é como uma habitação franca a todos os que passam. Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem, num caos perpétuo. O combate incessante da paixão e do dever, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa. Primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre, um sentido nobre e digno, diz ele. Olha, nunca foi tão atual esse texto no mundo das mídias, das notícias e das fake notícias, né, das notícias falsas, as tais fake news. Veja só, relendo aqui. Quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto, ou seja, a nossa incapacidade de concentrarmos no assunto, de querer muito um assunto, a melhoria de algo, uma outra obra, né, requer de nós concentrarmos nesse assunto. A oração, no sentido filosófico, de você vibrar para que aquela situação mude para melhor, com determinação, vai moldando uma qualidade de pensamentos que lhe faz bem. E, ao contrário, o inverso é verdadeiro. É você moldar o pensamento calamitoso de dificuldades, de obstáculos, vai lhe fazendo obstáculos, as calamidades, não por uma força de atração, como pensavam os espiritualistas antigos, tão somente. Aí sim, afinidades, e portanto pode haver, pela afinidade, a própria atração com o bem ou não, dependendo do nível, da qualidade dos nossos pensamentos. Olha só, pensamos raras vezes por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes no meio em que vivemos. Vamos citar Facebook, para comparar aqui com a frase de Leon Denis, onde nós raramente emitimos a nossa opinião. Nós temos opinião baseada nas notícias que vemos de alguém, notícias falsas ou não, ou de outro alguém, ou de outro grupo. Qual é a nossa opinião sobre determinado assunto? Pode ser da política, da filosofia, da vida, no trabalho, nas empresas, no estudo, na família, aonde nós estejamos. Qual é a nossa convicção? Baseado naquilo que lemos, que refletimos, que aprendemos na esfera cristã com o mestre dos mestres, né? Ou aquilo que aprendemos na filosofia, ou na academia, com nossos tutores, pensadores a quem nós costumamos seguir, estudar e aprender. Mas o nosso pensamento, veja, a gente reflete pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Nós vemos tantos amigos repetindo, né, repostando, retuitando, como se diz, né, mensagens que são até brutas de um lado ou de outro, né? Quem busca a paz não provoca a violência, né? Quem busca a paz não se sente dono da paz, acusando o outro de ser violento. Ao acusar, estamos sendo, nessa natureza, violentos. Ao apontar, ao maldizer alguém, nós estamos vibrando, pensando negativamente e, portanto, atraindo para nós toda a soma de possibilidades negativas, porque afina com essa seara e com esse nível de pensamento. Poucos homens, Leon Denis diz, sabem viver do próprio pensamento,
beber nas fontes profundas, a nossa inspiração. A gente diz assim, eu preciso falar com alguém para encontrar respostas. E aqui a observação é, fale consigo mesmo, através do seu pensamento. A oração profunda, a emoção profunda. E fazer disso um hábito. Não é porque uma prece que ser feita num momento, às vezes, de sofrimento, e no outro dia as coisas não mudaram, a gente diz, mas não adianta fazer prece. A gente tem aí um imediatismo, achando que basta num momento, num segundo, mudar o pensamento, que tudo adiante pode, por efeito cascata, modificar. Desde que seja contínua, essa mudança tem que ser efetiva, né? Mudar num dia, não mudar no outro, um hábito num dia, um outro hábito contrário no outro, faz essa miscelânea, né? Que ele comenta aqui, que nós somos aí uma condição de diversos pensamentos, né, distintos e não o nosso próprio, né? Então a recomendação ou a reflexão de hoje está muito baseada nesse texto. E aí fizemos uma ponte disso com as características do homem de bem, lá do Livro dos Espíritos, ou do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sede perfeitos. E as recomendações são comparando o homem de bem com o material. O homem de bem vive de acordo com as leis humanas, praticando a máxima fazer aos outros o que gostaria que nos fizessem. Resigna-se à vontade de Deus, confiando na justiça divina. Então, se algo nos acontece, mesmo que do nosso ponto de vista atual é negativo, é uma dor, é um sofrimento, olhando sistemicamente, olhando com um pensamento mais calmo, essa dor, esse sofrimento tem um motivo, tem uma razão de ser. E certamente, né, é para nos elevar, tirarmos dali alguma lição, né, e que o sofrimento é uma lapidação do diamante que somos nós em potencial. O homem de bem, o homem aqui como ser humano, evidente, coloca os bens espirituais acima dos bens materiais e transitórios, pois sabe que a vida serve para a evolução intelectual, moral e espiritual. Através do pensamento, portanto, nós vamos fixando características do ser humano de bem. Outras. Sabe que as vicissitudes e dores da vida são provas e expiações e as aceita. Faz o bem sem esperar a recompensa. Paga o mal com o bem. Pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Encontra alegria em auxiliar o próximo e ser caridoso. Passando avião. É bom e benevolente para com todos, sem distinção de raça ou crença, pois sabe que todos os seres humanos são filhos de Deus. Respeita as pessoas que têm ideias diferentes das suas. Estamos lendo ipsis literis a colocação que está no Evangelho. E vamos repetir. Respeita as pessoas que têm ideias diferentes das suas. Se o outro tem uma ideia diferente, um posicionamento diferente, distinto do seu, contrário ao seu, da qual você discorda, a nossa missão, enquanto evolução espiritual, é respeitá-lo. Não é fazer parceria com esse pensamento só para manter uma amizade. Nós vamos manter a amizade, a fraternidade, com o respeito, né? Posicionando-nos de forma diferente daquela pessoa, mas não agredindo-a, não dizendo você está louco, você está louca, e passando a ter um padrão mental, um padrão de pensamentos, que também nos coloca na condição de atacantes, né? De atacadores, né? De guerrilheiros, né? A luta é pelo bem, não é uma luta armada, não é uma luta de palavras, né? É uma luta de sentimentos, né? Onde o melhor sentimento é aquele que mais respeita o outro, que trata o outro, que eventualmente está numa situação, às vezes deplorável, pessoalmente, com decisões equivocadas, e tem em nós, como se fosse um pai em relação ao filho, uma mãe em relação ao filho, né? O nosso perdão e o olhar de compaixão, né? Mas posicionando-nos no sentido de que instruí-lo possa ser, ou pode ser, uma missão nossa, mas não atacá-lo. Perdoa seu próximo, não guardando ódio nem rancor. Mais um item. Estuda as suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las, não dos outros. Não se envaidece com seus predicados pessoais ou suas posses materiais, pois sabe que são empréstimos divinos. Respeita os seres humanos e a natureza, sentindo parte da criação divina. Sabe-se responsável por suas ações, palavras e pensamentos. Nós somos o que pensamos. Temos o livre-arbítrio
de decidirmos o que pensamos, como pensamos, a quem dirigimos nosso pensamento. E a reflexão aqui é que nós tomemos cuidado com os pensamentos raivosos no mundo, no momento onde há muita divisão, muitas opiniões, pouco pensadas, muito mais repetidas do que originadas na profundidade da inspiração ou da prece. Então fiquemos com essa reflexão aqui de devemos prestar atenção nos nossos pensamentos, não acumular aquele pensamento repetitivo, quase uma monoideia, de que tudo é difícil, que tudo é impossível, que tudo acontece comigo, que nada dá certo, que nada vai para frente, porque a gente acaba moldando uma cidade em torno de nós, com muros altos, fazendo com que se concretize de concreto esse tipo de pensamento de teor vibratório. Se ao contrário, a gente pensa em eu posso melhorar, eu consigo, vamos adiante, vamos superar essa barreira, esse obstáculo juntos. Vamos perdoar, vamos buscar o perdão, a reparação do erro. Vamos lutar dia a dia para que os nossos pensamentos reflitam a nossa alma e a nossa alma reflita a do nosso Mestre Jesus, que é ele nos dizendo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E dizendo ele, nós temos as condições de fazer o que ele fazia e muito mais. Basta que tenhamos uma fé muito maior do que um grão de mostarda. E esta fé é esse pensamento convicto, contínuo, perene. Nasce o dia, nasce a noite, o tempo passa e nosso pensamento só fortalece, né? Ou só se fortalece. Fazer disso um hábito é mudar de vida, é ter mais saúde, é ter mais paz. É isso que nós buscamos. Boa noite a todos. Muito obrigado.